para você que nos acompanha pelos sites do UOL, da Folha e do SBT. A gente começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos à presidência da República. E o nosso convidado de hoje é o candidato do PT, Fernando Haddad. Bom dia, candidato. Bom dia. E para participar dessa conversa estão os jornalistas Fernando Canzian, da Folha de São Paulo, e Diogo Pinheiro, do UOL. Candidato, minha primeira pergunta é: se o senhor for eleito, quem vai governar o país? O senhor ou o ex-presidente Lula? Olha, às vezes as pessoas querem criar falsos antagonismos, falsas oposições, onde elas não existem, né? O presidente Lula foi, sem sombra de dúvida, na opinião da maioria dos brasileiros, o maior presidente da história desse país. Eu sou aqueles que acreditam nisso. Foi um grande governo, um grande estadista, um homem que projetou o Brasil dignamente para o mundo inteiro, uma pessoa que incluiu dezenas de milhões de brasileiros que não tinham acesso a nada, à luz, à água, à universidade, a crédito. Então eu considero ele um grande conselheiro, uma pessoa que vai ter um papel destacado em aconselhamento, em falar da sua experiência, falar do que ele aprendeu no governo, da crítica que ele pode fazer em relação à medida. Isso é natural numa democracia e ele vai ser ouvido. Mas quem vai dar a palavra final no seu governo Isso é o senhor? Isso é a lei que manda, né? O presidente da República é o que assina, sanciona a lei, edita decreto, mas eu jamais dispensaria a experiência do presidente Lula. Agora, candidato, se o senhor tiver esse poder como presidente da República, o senhor perseguiria um indulto à prisão do presidente Lula? Olha, eu tive a oportunidade, quando vocês da imprensa passaram a perguntar para os candidatos sobre esse tema, chegou ao conhecimento dele porque ele recebe a imprensa. Ele, antes que nós tocássemos no assunto, ele falou: olha, eu estou lendo na imprensa essa coisa de indulto, e fez uma carta inclusive que eu li, por ocasião do seu registro de candidatura, no dia 15 de agosto. Ele falou: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. O que eu quero é que os tribunais superiores reconheçam que não há prova no processo contra mim e me absolvam. E se eles não absolverem? Como é praxe no judiciário. Uma instância superior corrigir eventuais falhas das instâncias inferiores. Eu acredito que o presidente Lula vai ter justiça, vai ser absolvido, inclusive porque isso já não está mais no âmbito nacional. Se transformou numa campanha internacional e a própria ONU, eu tentei me certificar com os advogados, deve julgar o mérito do caso Lula no primeiro semestre do ano que vem. Agora, se isso chegar numa última instância, durante um eventual mandato do senhor, e o ex-presidente Lula não for absolvido, continuar preso, o senhor perseguirá um indulto a ele ou não? Olha, Fernando, eu não gosto de trabalhar com hipóteses nas quais eu não acredito. Eu li o processo, eu li a acusação, eu li a defesa, eu li a sentença. E mais recentemente li o acórdão. Você vai me desculpar, você tem todo o direito de pensar de um jeito, mas eu quero dizer para quem está nos ouvindo, aquele processo não tem sustentação. Não é o Fernando Haddad que está dizendo. São centenas de juristas que já se debruçaram sobre o processo. A Organização das Nações Unidas, em medida cautelar, já sinalizou que considera estranho o processo, que está cheio de vícios. Se fosse um vício, mas são alguns vícios importantes, inclusive do ponto de vista da jurisdição. Então é muito grave o que aconteceu no processo do presidente Lula. Eu quero crer que ele vai ser corrigido. Levando em conta essa opinião, candidato, se eleito, o senhor vai impor algum tipo de controle à Lava Jato? Não, pelo contrário. Eu pretendo aperfeiçoar uma parte da legislação que me parece que carece de um aperfeiçoamento. Por exemplo, o delator mentiroso. Não está claro na legislação o que acontece com um delator que é um mentiroso contumaz. Há muitos que estão gozando do patrimônio e já da liberdade. Já estão em liberdade, alguns com meses de prisão, gozando do seu patrimônio, com provas de que mentiram. O que nós vamos fazer nesses casos?
sabe o que eu tenho medo? O que o senhor propõe para esse Eu vou te dizer. Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter um protocolo, e aí nós vamos procurar o Ministério Público, o Poder Judiciário, para estabelecer regras mais precisas sobre as punições para o delator mentiroso. Em segundo lugar, na minha opinião, a legislação brasileira ficou muito frágil em relação ao corruptor. O corruptor, ele em geral, alega concussão, que é o seguinte: eu fui obrigado a pagar propina, senão as minhas obras não andavam. Eu fui obrigado a pagar propina. Quando, na verdade, eles que organizam os cartéis, eles que acabam gerando um lucro extraordinário, do qual saem os favores para os funcionários públicos. Na minha opinião, a nossa legislação é muito frouxa com o corruptor. Então, e geralmente, o corruptor é o delator mentiroso. Veja que há uma coincidência aí em quem mente na delação e o corruptor. Regra geral, o corruptor é o que mais mentiu. Então nós temos que corrigir algumas pequenas falhas para evoluir nas investigações, para não permitir que pessoas inocentes passem por constrangimento, para não permitir que pessoas fiquem com medo de combater a corrupção, com medo de represália. Então são pequenos ajustes que nós faremos, eu repito, em parceria com o Ministério Público, para que não paire dúvidas de que nós, do Executivo, vamos jogar na linha do combate à corrupção, fortalecendo as instituições, como fizemos, reconhecidamente por todos os órgãos de controle. E por falar em controle, o senhor é favorável a um controle social da mídia no Brasil? Em que termos isso se daria se for uma proposta do seu partido? Sim, o que eu sou a favor é de que não haja o excesso de concentração de propriedade, sobretudo propriedade cruzada. Eu dei uma olhada na legislação de alguns países por meio de uma equipe coordenada pelo João Brandt, que deu uma pesquisada no estado da arte no mundo. E eles perceberam o seguinte: o Brasil não tem uma regulação que impeça a concentração dos meios de comunicação em poucas mãos. Então, por exemplo, um Estado brasileiro, às vezes uma única família detém a emissora de maior audiência, a rádio de maior audiência, o jornal de maior circulação. Isso no mundo desenvolvido é impossível. Você não pode ser proprietário de tudo num determinado território. Então, a legislação obriga a dispersão da propriedade para que não tenha esses caciques regionais que mandam em tudo, né? Isso é muito trivial no mundo desenvolvido, para nós é uma novidade, dá a impressão que o Estado quer se meter. Não, o Estado tem que, nesse caso, regular para impedir justamente uma concentração excessiva. Vou te dar um outro exemplo. Infelizmente, os nossos jornais brasileiros entraram com uma ação no Supremo Tribunal para tirar do ar sites em língua portuguesa mantidos por agências internacionais. Então, o El País Brasil está correndo risco. The Intercept Brasil está correndo risco. BBC Brasil, Deutsche Welle Brasil, todos esses sites, por serem mantidos por agências internacionais, estão correndo risco, porque os jornais brasileiros pediram ao Supremo que declarem a sua atividade inconstitucional, por ferir aquela cláusula que diz que 70% do capital tem que ser de brasileiro nato. Na minha opinião, os jornais brasileiros estão tentando censurar seus concorrentes. Eu penso que nós devemos regular isso e dizer que não. São bem-vindas as agências internacionais em língua portuguesa, porque aumenta a pluralidade de vozes no país. Quem é que tem medo da diversidade? Não seremos nós. Nós queremos mais diversidade. Candidato, falando sobre governabilidade, eu já vi o senhor falar em outras entrevistas que um dos fatores de desestabilização do segundo mandato da ex-presidente Dilma foi o questionamento pelo PSDB do resultado das eleições, né? E que isso gerou uma instabilidade e que daí, a partir daí, as coisas começaram, foram aprovadas pautas bomba no Congresso e tudo mais. Se o senhor for eleito, pelas manifestações que a gente já vem assistindo, especialmente do candidato Bolsonaro, que é o seguinte: olha,
estou com medo, porque todo mundo está dizendo aí que eu perco em todos os cenários no segundo turno, isso aí vai ser fraude, porque a urna eletrônica, o PT fraude e tudo mais, o senhor deve ter visto isso. Então, isso é um indício que é possível que, se o senhor for eleito, mais uma vez, um outro candidato derrotado, se for o caso, vai questionar a legitimidade, o resultado e tudo mais. Uma das justificativas que o senhor deu foi que o PSDB atrapalhou a Dilma. Se isso acontecer, a gente estará vulnerável de novo, expostos de novo a termos mais um governo instável? E o que o senhor vai fazer de diferente para que a gente não caia no mesmo problema, se esse é o problema, pelo menos apontado pelo senhor? Excelente pergunta, Débora, mas eu estou em ótima companhia nas minhas afirmações. Recentemente, o ex-presidente do PSDB, o senador Tasso Gereissati, falou exatamente o que você acaba de dizer que eu disse. E eu disse isso mesmo. Mas ele repetiu quase que integralmente o meu discurso. Eu disse 3 coisas. Eu falei, em primeiro lugar, não se devia contestar resultado eleitoral que o TSE proclamou. Porque o TSE não é petista, o TSE acabou de caçar a candidatura do presidente Lula, desautorizando a ONU, desautorizando um tratado internacional aprovado pelo nosso Congresso. Então o TSE é o TSE. Segundo lugar, nós dissemos, o PSDB aprovou pautas bomba do seu Eduardo Cunha para desestabilizar o governo. Ele admitiu. Nós votamos contra as nossas convicções. Em terceiro, ele acrescenta, embarcamos no governo Temer, que foi uma roubada para o PSDB. E foi mesmo. Mas, na verdade, foi para o Brasil. Então, ele repetiu exatamente o discurso que eu venho fazendo. Eu espero que, primeiro, o TSE se manifeste em relação a essas acusações que estão sendo feitas. Porque, na verdade, quem garante a lisura do processo é o TSE. Né? Nesse aspecto, candidato, o PT tinha o discurso de que eleição sem Lula é fraude. Agora, com Haddad... Só deixa eu responder. Então, em primeiro lugar... Segundo lugar, eu entendo que a ampla maioria do Congresso Nacional que vai ser eleita discorda desse diagnóstico que foi dito ontem pelo Bolsonaro. E, na minha opinião, existe um cansaço muito grande do país e da classe política de sabotar o país. Porque nós estamos há 4 anos sabotando o país. Nós vamos passar mais 4. É que os outros são incontroláveis, né? Então, não, assim, qual não que é verdade. Ele não é tão representativo, na minha opinião, não deve fazer uma grande bancada. E eu penso que o Congresso Nacional já está devidamente consciente das tarefas que nós temos a cumprir. O país precisa de paz, precisa de uma agenda firme, precisa de uma condução segura, precisa de serenidade. As pessoas estão sofrendo com o que está acontecendo. Acho que a classe política está se dando conta que precisa render homenagens ao povo que a elege. Nesse aspecto, candidato, o discurso do PT era: eleição sem Lula é fraude. Qual vai ser a posição do PT em caso de derrota nessa disputa? Nós vamos continuar defendendo que o Lula tinha direito a concorrer. Vamos continuar lutando junto aos organismos internacionais que reconheçam a injustiça que foi cometida. O Lula ganhou um destaque internacional. Se você olhar para a imprensa internacional toda está cobrindo. Essa semana nós recebemos vários chefes de Estado. O Villepin esteve comigo, Zapatero, Noam Chomsky, Cárdenas, vários estadistas, Martin Schulz, que foi presidente do Parlamento Europeu. O senhor vai manter essa rotina de visitas ao presidente Lula durante a campanha e também se eleito? Com certeza. O presidente Lula é meu interlocutor permanente. É uma pessoa que eu admiro profundamente. Acho que está sendo vítima de uma injustiça que eu espero ver reparada o quanto antes. E ele é uma personalidade internacional. Ele está recebendo visitas, não é do Fernando Haddad, do mundo inteiro. Infelizmente, a cobertura da imprensa nem sempre retrata isso. Mas eu citei alguns nomes aqui de chefes de Estado, para não falar do Adolfo Pérez Esquivel, que é Prêmio Nobel da Paz. Todos os ex-presidentes latino-americanos rendem homenagens ao Lula a todo momento. Artigos são publicados nos jornais mundiais, New York Times, Wall Street Journal. Então nós estamos falando Le Monde, nós estamos falando de uma pessoa que tem projeção internacional. Como é que o senhor rebate a crítica de adversários que dizem que o senhor, se eleito, vai ser um presidente por procuração?
Mas quem faz essa crítica? Ciro Gomes. Olha, o Ciro me convidou para ser vice na chapa dele. Disse na ocasião que teria a honra de ser vice na minha. É meu amigo, uma pessoa que eu estimo. Ele disse também que quem deveria estar no lugar do senhor era ele, que o Lula chegou a convidá-lo para ser vice, ele não aceitou e aí acabou ficando para o senhor. Não, querido, eu falei com ele, não foi o Lula, fui eu. Eu procurei o Ciro em janeiro, eu falei com o Mangabeira Húngaro na minha casa, dizendo, olha, nós temos que compor um campo de centro-esquerda, né? E o Ciro caberia na chapa do Lula, sem autorização do Lula para o convite, mas querendo aproximá-los. Eu levei o Carlos Lupe em fevereiro no Instituto Lula. A meu pedido, ele foi visitar o presidente Lula. Eu fui o que mais buscou a aproximação de todas as partes da centro-esquerda para lutar contra esse obscurantismo que está solto. O senhor convidaria então, o Ciro Gomes? Eu lutei e continuarei lutando para que nós estejamos juntos. Não foi possível no primeiro turno, será possível no segundo e mais ainda no governo. Então você está falando com uma pessoa que não tem nada de sectária. Você está falando com uma pessoa que vai ajudar a construir um amplo campo de apoio democrático popular com um projeto comum. E ele próprio falava da Manuela Dávila da mesma maneira. Se a Manuela pode ser uma grande presidente, por que não pode figurar como vice na minha chapa? Então, não é nem bacana para a sociedade a gente, em função da disputa no primeiro turno, ficar rebaixando os demais. Se você quiser saber, eu vou enaltecer as pessoas de centro-esquerda, porque eu quero estar com elas no segundo turno, quero estar com elas no governo. Então você não vai ouvir de mim nada desabonador em relação às pessoas que eu acho que comporão um governo que vai salvar o Brasil dessa crise. Candidato, os dois governos do PT, né, com dois personagens diferentes, o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, tiveram resultados muito distintos, né? O mandato do Lula, de 8 anos, terminou com um crescimento de 7,5% em 2010. Teve ali uma agenda bastante até liberal em certos aspectos, com o Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, tinha o Marcos Lisboa na Secretaria de Política Econômica da Fazenda, e a presidente Dilma teve um governo mais intervencionista, né? Aumento de subsídios, aumento de proteção à indústria nacional, baixou os juros num momento em que muitos diziam que não era a hora, inflação, e ela terminou o primeiro mandato, antes do impeachment, né, o 2015, com uma inflação em 2 dígitos e a economia numa baita de uma recessão, 3,5% de queda. O senhor miraria em que modelo para um governo Fernando Haddad na presidência? Eu acredito, e disse isso em várias entrevistas, então vou me repetir aqui, mas acho importante quem está nos ouvindo saber o que eu penso. Eu entendo que de 2003 a 2012 foi praticamente irretocável. Você pode apontar uma coisa ou outra, mas nós fomos muito bem. 2013 e 2014, a própria Dilma admite que algumas medidas ela não tomaria. E cita o caso da desoneração, cita o caso da questão da energia elétrica, que também foi prejudicada em função da seca. Mas, enfim, o governante tem que prever essas coisas. Então, ela própria admite hoje que, em algum momento, entre 13 e 14, algumas medidas ela não tomaria. E eu alertei antes, eu dizia já em entrevistas naquela ocasião, que nós precisávamos de um ajuste em relação a essas medidas. Não era nada que colocasse o Brasil em colapso. Agora, na minha opinião, repito e faço coro ao que o Tasso Gereissati disse. A crise de 2015 e 2016 não se explica por esses erros. Houve uma instabilidade política a partir de 2015. Essa, sim, responsável por um ambiente de insegurança jurídica e política que fez o investimento privado retrair. E aí nós tivemos a queda do PIB. O que prejudicou a minha administração, a administração do país, prejudicou todo mundo. Mas foi um ato político da oposição visando a tomada do poder. Agora, candidato, olhando para frente, então, o nosso problema hoje, eu não sei se o senhor tem esse diagnóstico, é um problema fiscal de natureza monumental, né? Déficits recorrentes, cerca de 130, 150 bilhões de reais por ano para a gente tentar estabilizar a dívida. O seu coordenador de economia na campanha, o Márcio Pockmann, que foi ex-presidente do IPEA, disse numa entrevista à TV Folha que acha um equívoco considerar que uma reforma da Previdência resolveria o problema fiscal. Diz que tem dúvidas se a questão da Previdência é uma questão emergencial
e disse que a idade mínima não é uma questão central nesse momento, sendo que os próprios dados do IPEA, que ele já presidiu, mostram que o aumento aí do gasto com previdência, né, tem sido exponencial, 53% para 56% da despesa do governo no último ano. 270 bilhões de déficit na Previdência. Qual é a proposta da Previdência? Eu acho que é um problema emergencial. Vai ter um projeto imediatamente para aprovar uma reforma da Previdência? Deixa eu situar um pouco, porque eu não quero aqui passar uma ideia errada. O Márcio é um professor, candidato a deputado federal, e é uma pessoa independente do ponto de vista intelectual. Mas participou do programa. Ele participou como 300 outras pessoas participaram, né? Eu não estou querendo desmerecer a contribuição dele. Eu só estou querendo dizer que o programa que foi para o TSE é um programa que foi validado por mim e pelo presidente Lula. Então, vale o que está escrito. Agora, as pessoas continuam tendo a opinião delas sobre outras coisas. E a sua opinião sobre a reforma? A minha opinião, eu vou dizer para você. Nós temos um problema fiscal. A nossa divergência com o PSDB é como resolver o problema fiscal e em que horizonte. Na minha opinião, o PSDB, o que ele está propondo, e o próprio Bolsonaro está propondo, um remédio que vai tornar a retomada mais lenta do que no nosso entendimento. Então, é um problema de desenhar a trajetória adequada para garantir 3 coisas. Sustentabilidade fiscal, porque ninguém é a favor da dívida, uma trajetória explosiva da dívida, e o Lula foi o presidente que mais reduziu a dívida pública da história do país, sem aumentar imposto. Sem aumentar imposto. O Lula herdou 32% de carga tributária e entregou com 32,5% de carga tributária, porque houve uma enorme formalização do mercado de trabalho. Esse meio ponto percentual do PIB se deveu exclusivamente à formalização do mercado de trabalho. De 32% para 32,5% em 8 anos. Ou seja, mantendo estável a carga tributária, o Lula derrubou a dívida pública líquida à metade. Então, não adianta o mercado querer ensinar o que ele próprio não conseguiu. Porque o mercado apoiou o governo Fernando Henrique Cardoso, que dobrou a dívida pública. Então, às vezes, a gente tem que fazer também, quando vocês pedem para o PT fazer autocrítica, tem que pedir para o mercado fazer autocrítica. Mas qual é a reforma? Porque o mercado PT, não faz autocrítica, que quebrou o mundo com Lehman Brothers, não faz autocrítica, que teve que pagar uma dívida de subprime, de bolhas especulativas no mundo inteiro. O mercado... Ninguém, sabe por quê? Como vocês não entrevistam o mercado, não tem lá uma legenda, eu estou falando com o mercado, ele é um ser etéreo. Quando ele faz as bobagens que faz, você não tem quem entrevistar, porque eles somem. Eles só falam em off. E eles não falam em off dos seus próprios erros. Então, minha crítica é a seguinte, não dá para fazer tudo o que o mercado quer, porque é insustentável, mas, política, econômica e socialmente. Então, o que eu estou dizendo? Nós vamos ter que perseguir uma trajetória de sustentabilidade fiscal. Mas nós temos que observar uma dimensão política e uma dimensão social. Chamar os pobres para pagar a conta da crise não é razoável. Então, essa reforma do Temer, né? Não estou falando do último relatório, estou falando da primeira proposta. Os que está na Câmara hoje, relatório da reforma da Previdência, tem foi coisas nas úteis. comissões. O senhor acha que é um relatório válido que poderia ser ajustado para ser aprovado? Eu disse e repito, eu acho que os regimes próprios de previdência deveriam ser o objeto inicial, porque os governadores e prefeitos não vão conseguir pagar suas folhas. E a idade mínima? Em 2 anos não vão conseguir pagar suas folhas. Agora, todas as variáveis, idade mínima, alíquota de contribuição, abre-se uma mesa de negociação, como nós fizemos em 2003 e em 2012. Tem dissensões? Tem. Mas nós conseguimos hegemonia para aprovar 2 reformas importantes em diálogo com a sociedade. Candidato, desde a... Eu não tenho tabu de discutir todas as variáveis. Não podemos ter tabu. Vai ter que sentar e negociar. Tem várias partes envolvidas. Nós fizemos isso. Não estou prometendo que não foi feito. E teria um prazo? Tem. No primeiro ano, nós temos que enfrentar reforma bancária, porque sem crédito barato nós não vamos em lugar nenhum. Chegou o momento de enfrentar os bancos. 80% do crédito está na mão de 5 bancos, inclusive públicos, que se regem por maximização de lucro privado sem dar satisfação para ninguém e sem falar do cartel que eles hoje representam. Existe uma cartelização bancária no Brasil. Nós vamos ter que enfrentar. Vai ter uma abertura para entrar novos bancos? Não adianta tirar o nome das pessoas do SPC com essa taxa de juros. As pessoas
vão voltar para o SPC. Vão ter medidas Você percebe que, outro dia ontem me perguntaram, vocês estão copiando a ideia do Ciro? Eu falei, não, a ideia do Ciro é muito limitada. Tirar o povo do SPC um ano para voltar no ano seguinte, nós temos que enfrentar a reforma bancária. Candidato, e aí o senhor vai ter... a reforma tributária, né? Também, e as reformas complementares, inclusive o fim do teto de gasto para ter algum espaço fiscal para a retomada dos investimentos públicos, com parceria, com concessão. Não sou nada contra isso, porque eu fui autor da lei das PPPs no Brasil. Desculpa, eu não quero Eu fui convidado para o Ministério do Planejamento para elaborar a lei das PPPs. Eu não quero te interromper, mas eu quero perguntar. Não, eu gostaria de É saber... que ultimamente eu tenho sido tão interrompido que às vezes... Mas aqui o senhor está falando bastante. É verdade. A ideia é eu te Agradeço ouvir. o bom jornalismo que vocês fazem. Obrigada. A ideia é eu te ouvir. Não, mas falando dos bancos, né? O senhor falou até em cartelização, são poucos os bancos no Brasil. O senhor abriria... no seu governo medidas para que mais bancos de fora ou até do Brasil florescessem? O que de específico o senhor tem em relação a isso? A questão das fintechs São também, algumas coisas. Em primeiro lugar, eu estou animado com a evolução, não só das fintechs, que é um tema recorrente, mas das cooperativas de crédito no Brasil. Elas estão tendo um avanço significativo. Eu perguntei para o próprio presidente do Banco Central, com quem eu tenho uma boa relação pessoal, o Ilan, como é que ele via recentemente. E ele falou, olha, Fernando, tem um grande campo para evoluir com as cooperativas de crédito. Mas também chamou a atenção para as fintechs. Agora, eu disse a ele o seguinte, eu quero colocar um chicote e uma cenoura no sistema bancário para que quem reduzir o juro pague menos imposto e quem cobra juro muito mais alto pague mais imposto. Introduzir um elemento de progressividade no sistema. Aí o próprio Ilan me perguntou, mas você pretende elevar a carga tributária do sistema bancário? Eu falei, não, eu estou querendo punir quem cobra muito e estimular quem cobra menos, juros para o tomador final. Ele falou, eu vejo isso com bons olhos, eu não acho que vai ter problema. O Ilan é um bom presidente de Banco Central no governo do PT, não? Olha, a equipe do Temer, ela, independentemente dos méritos pessoais, ela ficou marcada. O senhor tiraria Porque é um governo... Olha, eu fui ministro da Educação durante 7 anos. Se você perguntar qual foi o critério que eu utilizei para escolher meus assessores, você pode fazer a pesquisa que quiser. Obviamente que a pessoa tinha que ter lado, tinha que ter uma visão de educação parecida com a minha. Mas eu nunca fiquei pedindo para saber que time de futebol o sujeito torce para indicar um bom técnico. Agora, a política, ela tem que ser seguida pelo plano de governo. Então é o seguinte, você fala do A, B ou C, não importa. Você concorda com esse plano de governo, com as bases? Você não precisa concordar no detalhe. Mas você concorda com as bases desse plano de governo? As pessoas que responderem sim, são candidatas a ajudar. Candidato, o senhor falou em plano de governo e falou que o Márcio Pockemann, que é um dos idealizadores, tem opiniões pessoais. Mas no plano de governo no qual o senhor assinou, que o senhor disse que assinou, existe uma proposta que é isentar todo mundo que ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda sobre pessoas físicas. E que isso será compensado com aumento de imposto sobre grandes fortunas. Não, sobre cobrança de IR sobre dividendos. Sobre dividendos e tem também a proposta de tributar a pessoa. O senhor acha viável mesmo isentar todo mundo que ganha até 5 salários mínimos? Estão falando aí de R$5.000 praticamente de rendimento individual. Olha, os estudos que foram feitos pelos técnicos da Receita indicam que sim, e que isso teria um benefício adicional, que é aumento do consumo das famílias de média e baixa renda. Por quê? Porque o que a gente chama, nós economistas chamamos de propensão a consumir, é tão maior quanto menor a sua renda. Quando você tem pouca renda, você consome mais dela do que uma pessoa rica. Então, um banqueiro que recebe dividendo e não paga imposto de renda, bota no banco a juro o que ele recebeu de dividendo. Ou então gasta no exterior. Ele não movimenta o mercado interno. Quando é uma pessoa de média renda, aquilo a mais que ela vai, aquela renda disponível maior, ela vai pagar suas dívidas, ela vai fazer um crediário, ela vai trocar de casa, ela vai trocar de carro. E nós precisamos de algum tipo de aquecimento imediato da economia. Então, aumentar a renda das famílias de média e baixa renda é fundamental para reativar o mercado. Lembrar um pouquinho sobre composição, alianças. Em 2012, o
O senhor posou para uma foto lá do presidente Lula nos jardins da mansão do Paulo Maluf aqui para fechar um acordo com o senhor para a eleição em São Paulo. Esse ano o senhor está aliado ao PCdoB e ao PROS. O senhor disse que terá uma dificuldade grande nesse começo para se aprovar as reformas no Congresso. Qual vai ser a política de alianças de um governo Fernando Haddad? Esse ano o senhor já esteve em Alagoas com Renan Calheiros. O senhor vai repetir o modelo adotado por Lula e Dilma naquela questão do toma lá da cá, com a relação às alianças no Congresso Nacional? Tá. Primeiro, recapitular o que aconteceu em 2012. Eu disse em 2012 que eu aceitaria o apoio de todos os partidos da base de sustentação do governo federal. Porque não tinha cabimento eu dizer não a um apoio aqui de partidos que nos apoiavam e me apoiaram como ministro durante 7 anos. Eu fui ministro. Eu nunca perdi um projeto no Congresso Nacional, nem uma emenda constitucional. Eu aprovei mais de 50 leis e 2 emendas constitucionais que criaram Fundeb, novas universidades, ProUni, FIES sem fiador, Pró-Infância, Caminho da Escola, Piso Nacional do Magistrado. Tudo isso foi aprovado com o apoio desses partidos. Aí chego na cidade, não, aqui vocês não prestam. Então não dá para ser assim. Ou você faz um critério que as pessoas entendam, e aí você tem razão, aceitei o apoio do PP em 2012, porque apoiava. Era, inclusive, o ministro das cidades. Eu ia precisar do ministro das cidades para alavancar investimentos na cidade. Esse critério Mas agora nós não estamos mais no plano federal. Nós sofremos um golpe no plano federal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar, primeiro, o campo democrático popular. Então eu estou com interlocução permanente com governadores do PSB. O PSB teve uma mudança de postura importante nos últimos 2 anos, né? Existe dissidência em outros partidos que querem se aproximar. E o Centrão? Em função do fracasso. Olha, o Centrão, eu acho que ele abraçou outro projeto. Eu não sei se eles vão fazer uma reavaliação depois de outubro, porque o projeto que eles abraçaram não funcionou e eles estão querendo mais do mesmo. A população, na minha opinião, né, na minha singela opinião, a população não quer a continuidade sem esses partidos da política econômica do Temer, entendeu? Como quer o Alckmin e o Centrão. Candidato, desde a redemocratização do Brasil, ninguém governou sem o apoio do PMDB, hoje voltou a ser MDB. O senhor acha que se o MDB não quiser ficar na oposição e quiser integrar a base aliada do seu governo, o senhor aceita? Olha, eu vou falar com muita sinceridade, até correndo um risco aqui de estar sendo precipitado. Eu considero muito difícil o MDB manter a unidade depois do governo Temer. Muito difícil. Eu não vejo condições daquelas pessoas continuarem todas juntas depois do que aconteceu depois do governo Temer. E o que significa isso, respondendo a minha pergunta? Significa que provavelmente vai ter uma reforma partidária o ano que vem e uma reacomodação de forças em função do fim da cláusula de barreira, em função do fim do financiamento empresarial, com uma proposta que nós queremos introduzir na legislação de votar no parlamento no segundo turno e não no primeiro, para ajudar a alinhar oposição e situação a partir do voto e não a partir da barganha política. É uma proposta nossa, de que nós votemos em senadores e deputados no segundo turno, porque daí você só tem 2 propostas para discutir, se organiza a vida nacional. Essa reorganização de forças pode acontecer já pós primeiro turno, numa disputa de segundo turno. Eu acredito. Isso eu acho mais difícil. Vamos estimar aí o cenário atual. Acho que depois da eleição. Fernando Haddad versus Bolsonaro no segundo turno. O PT aceitaria o apoio do PSDB? Olha, tem 2 tipos de apoio. Tem o apoio para evitar o mal maior, como se diz em política, né? E tem o apoio que é mais programático, aí pensando numa agenda nacional. Eu não saberia te dizer em que condições o PSDB estaria disposto a apoiar uma candidatura do PT contra o Bolsonaro. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, existe espaço para uma agenda hoje de Estado, que tem a ver com o restabelecimento da fortaleza institucional republicana, de você ter a República funcionando adequadamente, dando sustentação para quem ganhar, não importa quem. O que não se confunde com apoio às propostas do governo. Você pode ser oposição ao governo, mas compreender que existe uma agenda de fortalecimento das instituições. Agora, candidato, o senhor se
Se a gente olhar para os dois governos do PT, né, governo Lula e governo Dilma, a gente nota que o governo Lula foi um governo de maior conciliação. Se aproximou de figuras até que a esquerda brasileira tinha Algeriza, por exemplo, o ex-presidente José Sarney, algumas figuras do Nordeste, por exemplo, que são identificadas como colonialistas lá naquela região. E a presidente Dilma, uma postura mais intransigente, fez lá a faxina nos ministérios, etc., logo no começo do primeiro mandato. O senhor se colocaria mais nesse campo, mais para conciliador como Lula ou mais intransigente com essas figuras como a ex-presidente Dilma? Eu acho difícil você se situar em relação a pessoas. Eu posso dizer até da minha história pregressa, porque aí fica mais sustentável o que eu vou te dizer. Né? Eu lá no Ministério da Educação, eu disse e repito, né? Eu passei um tempo longo, eu fui 7 anos ministro. Só tem 2 brasileiros na história do Brasil que foram mais tempo que eu no Ministério da Educação. E um era uma ditadura civil, a ditadura Vargas, do Estado Novo, que foi o Capanema. Então, eu nunca tive problemas de aprovar um projeto no Congresso Nacional. Aqui na Prefeitura de São Paulo, eu tinha 11 vereadores em 55. Eu aprovei um plano diretor que foi considerado pela ONU um dos mais avançados do mundo, com 37 votos. Nós aprovamos o acordo da dívida com a União, que garantiu a São Paulo o selo de bom pagador, o chamado Investment Grade, o grau de investimento, com apoio da oposição. Então, eu estou te falando da minha história. Então, o senhor vai conversar com todo mundo? Eu sou da minha personalidade, sem perder a firmeza, né, de propósitos, eu tenho muita crença nas coisas, sem perder a firmeza de propósitos, você tem que abrir um espaço para construir consensos. Não é fácil construir consensos. Então, você precisa tratar as pessoas para animá-las a buscar objetivos mais ambiciosos. Candidato, no seu programa de governo, o senhor propõe mudança na escolha dos integrantes, nos critérios, né, da escolha dos integrantes do STF e dos tribunais superiores, conferindo transparência ao processo e um papel maior à sociedade civil organizada. Quais critérios o senhor acha que deveriam ser adotados para a escolha de ministro Supremo, por exemplo? Algum, porque hoje é muito, sabe, conversa de cocheira? Olha, tem um nome aqui para você, tem aqui um currículo para você. Bom, mas vamos lembrar que o seu partido escolheu vários ministros no Supremo, né? Todos os partidos escolheram mas... vários. Mas não, o meu também, ué. Isso aqui está uma... nós não vamos repetir os governos, nós vamos avançar na agenda. Mas qual critério o senhor acha razoável? Se a gente identificou que uma coisa não funcionou bem, nós vamos ficar insistindo nessa coisa? Na minha opinião, e na do Lula, conversei com ele sobre esse assunto, ele falou, ele era a pessoa mais incomodada com a maneira, imagina a Suprema Corte, às vezes uma pessoa que passa 20 anos lá na Suprema Corte, e aí às vezes escolhido assim, olha, é aquele jogo de bastidor que não tem o menor acompanhamento da sociedade, depois vai para o Senado, a gente sabe que ali tem um jogo de cena, que parece ter uma sabatina, mas não é aquela coisa toda. Acho que a gente podia ter um processo um pouco mais robusto, do ponto de vista... Mas o que o senhor está pensando? Ouvir mais a comunidade jurídica, abrir uma discussão um pouco mais ampla, né? Porque nós estamos falando de pessoas, são 11 pessoas, só 11, que ditam o destino de um país, e às vezes por 4, 5 mandatos presidenciais. Então o poder de um ministro supremo, às vezes, no tempo, é maior do que do presidente da República. Mas o quê? Fazer uma sabatina com a sociedade civil, jurídica, antes do ouvir Senado? Ouvir mais as entidades, dar mais transparência. Por exemplo, para você nomear um conselheiro do Conselho Nacional de Educação, você tem um processo muito mais transparente do que o ministro do Supremo. Você acha razoável isso? Eu fui ministro da Educação, eu tinha que indicar membros do Conselho Nacional de Educação. A peneira, a discussão com a sociedade era muito mais profunda num conselho setorial do que para a Suprema Corte Brasileira. É isso que tem que nos inspirar. Formas um pouco mais transparentes, mais participativas de chegar a um nome. É óbvio que o Senado vai aprovar, mas acho que ele pode aprovar com mais firmeza, com mais convicção, se esse nome for ungido por mais gente. Nesse aspecto, a mudança no comando do Supremo agora, com o ministro Dias Toffoli, pode favorecer mudanças nesse sentido?
O senhor pretende ser eleito, conversar com ele, já propor algo de cara? Não se faz nada sem conversa. O executivo não pode reformar outro poder, entendeu? Imperialmente. Né? Isso não funciona assim. Isso são pactuações que você faz. Do mesmo jeito que muitas vezes o Supremo faz indicações de mudança legislativa, o próprio Ministério Público tem feito isso. Mas de concreto, a proposta que o senhor apresentaria para ele de mudança na composição do Supremo era só essa. Precisamos discutir mais com a sociedade civil. Eu acredito que mandato é uma coisa que é razoavelmente bem aceita. Pode ser até longo. Pode ser um mandato de 15 anos. Não tem problema. Mas imaginar que uma pessoa chega ao Supremo com 40 anos e fica até os 75, me parece um exagero. Né? Talvez um mandato de 12, de 15, como alguns países têm, pode favorecer um diálogo maior com a sociedade. Candidato, queria perguntar um pouco sobre empresas estatais, né? O jornal Valor Econômico fez um levantamento há pouco aí, mostrando que do início do governo Lula até o final do governo Dilma foram criadas 41 estatais no Brasil. Essas estatais, as não financeiras, elas terminaram o período Dilma com um prejuízo de 8 bilhões de reais. Em salários pagaram 5,5 bilhões de reais. Foram criadas Hemobras, a empresa para fazer o trem-bala que nunca saiu do papel, que está aí até hoje, etc. A minha pergunta é, qual é a sua política nesse quesito, né? Intervenção do Estado na economia via empresas estatais. E aproveito para perguntar também já, BNDES, o senhor voltaria a uma taxa subsidiada para as empresas via BNDES? Boa. Bom, em primeiro lugar, a gente chama de estatal muitas vezes o que não é uma empresa estatal. Por que o Estado às vezes cria uma empresa estatal? Eu vou te falar da minha experiência pessoal. Muitas vezes você não quer contratar servidor público estatutário. Você quer contratar seletista, porque você quer uma organização mais ágil do processo de trabalho. Vou te dar o exemplo dos hospitais universitários. Nós tínhamos um exemplo do HCPA, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que nós entendíamos que funcionava muito bem, e ele era organizado como empresa. O que nós fizemos? Nós criamos uma estatal, a EBSER, para congregar todos os hospitais universitários das federais, debaixo do mesmo guarda-chuva, para introduzir no sistema uma forma de gestão mais moderna e que o regime estatutário não permite. Chamar isso de estatal é uma formalidade, porque na verdade é uma estatal, mas na prática não é uma estatal, porque você vai vender os hospitais universitários? Não, mas nós vai estamos privatizar falando de outras estatais. Não, mas eu estou falando estatais novas, eu estou dizendo. Eu estou falando de uma nova que eu criei. Sim, eu, mas como ministro da para Educação, unir um conjunto de hospitais que então, já existiam, né? Já existiam, mas foram convertidos numa empresa estatal. O que eu estou querendo te dizer, muitas vezes a gente usa a forma da estatal como um guarda-chuva para resolver um problema de gestão. E, na minha opinião, falta no ordenamento jurídico brasileiro uma forma intermediária, que não é nem uma autarquia com estatutários, nem os seletistas de uma estatal. Formas um pouco mais flexíveis de contratação, para que nós possamos introduzir no sistema de trabalho público critérios de eficiência e de gestão que atendam a população. Mas, por exemplo, essas estatais, algumas delas o senhor fecharia, estão dando prejuízo, então tem funcionários trabalhando... Aí tem que analisar caso a caso. Tá, e a questão do juro do BNDES? Eu voltaria ao juro do BNDES. Eu entendo que com a reforma bancária que nós vamos fazer, os juros para o tomador final vão cair muito no Brasil. Vão cair muito. O problema do BNDES é o seguinte, você tem que ter uma linha de crédito compatível com a concorrência internacional, senão você vai matar as empresas nacionais. A empresa nacional não tem acesso ao crédito internacional. O crédito internacional é muito baixo, o juro é muito baixo e a liquidez é enorme. Então, o que você tem? Como você tem uma distorção enorme aqui no Brasil, em relação aos juros, um cartel enorme, a empresa brasileira está sufocada. Se ela precisar de capital de giro, o lucro dela vai pelo ralo, vai todo para o banco. Então nós temos que fazer a reforma bancária, porque aí o papel do BNDES pode ser repensado e os subsídios não precisam existir. Por isso que a reforma bancária é tão fundamental.
Candidato, a gente já está se encaminhando para a fase final da nossa entrevista. Quero perguntar sobre mais uns pontos do seu programa de governo. Claro. Vamos falar sobre drogas. No seu programa de governo está escrito assim: o Brasil precisa de uma nova política de drogas. Outro ponto, o país precisa olhar atentamente para as experiências internacionais que já colhem resultados positivos com a descriminalização e a regulação do comércio. E também diz que na educação é preciso garantir que a comunicação com os adolescentes e jovens seja eficiente e não geradora de mitos e mentiras relacionados às drogas. Nesses pontos, descriminalização e regulação do comércio, qual é a sua ideia? Bom, em primeiro lugar, tem uma lei de 2006 que tinha a melhor das boas intenções, que era separar o uso do tráfico. Só que essa lei não produziu os efeitos desejados. Por quê? Porque como deixou a critério da polícia e do judiciário fixar a fronteira entre uma coisa e outra, virou uma confusão no país. Está na mão do Supremo agora definir o que é uma coisa e o que é outra. Nós vamos ter que debater com o Supremo, a agenda do Supremo, ou se vai ter que haver uma alteração da lei de 2006. Porque o que está acontecendo no Brasil de fato? O encarceramento em massa está acontecendo. Quando você cruza o encarceramento com a apreensão da droga, você vê que não se justifica. Está prendendo centenas de milhares de pessoas. O número é de 30% de 700 mil. Então nós estamos falando de mais de 200 mil pessoas presas por tráfico de droga. Quando você vai ver a quantidade de droga apreendida, ela é irrelevante. Ou seja, o traficante mesmo não está sendo preso. Então, se a gente não rever a política e adotar o que o nosso plano prevê, o que o nosso plano prevê? Que alguns crimes sejam federalizados, que a Polícia Federal atue em ciclo completo, não apenas na fronteira, não apenas na distribuição entre os estados, que ela atue, faça o ciclo completo e combata a organização criminosa a partir de inteligência. Qual vai ser o papel do Exército no combate à violência no seu governo, candidato? Nós queremos um braço da Polícia Civil para atuar em relação a organizações criminosas. Nós entendemos o apelo da intervenção militar no Rio, nós entendemos que o povo do Rio de Janeiro peça uma ajuda do governo federal. Mas nós entendemos que essa ajuda tem que ser de natureza civil. Porque a formação do Exército é para outra finalidade. A finalidade do Exército é entrar numa guerra e proteger o território nacional e a população brasileira. O senhor pretende ter militares no Ministério? Não necessariamente. Eu também não tenho tabu contra a presença. Eu acho que as Forças Armadas têm um papel no país. A gente não precisa estigmatizar as pessoas em função do ofício que escolheram. Acho ruim isso para o Brasil, sabia? Comentários como o do... Tem que dar avançar nisso. Qual a sua opinião sobre comentários como o do comandante do Exército, de que o próximo presidente pode ter a sua legitimidade questionada? Olha, eu entendo que é o seguinte, quando o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Pode ser militar, pode ser civil, mas é quem o povo escolheu. Um militar pode ser candidato a presidente, não pode? Então, quando ele assumir a presidência da República, ele manda nas Forças Armadas. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Então, por que hoje acontece essa dispersão? Porque não há autoridade. Quando você tem um presidente que não tem nenhuma autoridade, fala todo mundo pelos cotovelos. Quando tem uma autoridade constituída, legitimada pelo voto, a coisa muda de figura, entendeu? Porque aí a voz do presidente é que organiza a tropa. Sobre Forças Armadas, também no seu programa de governo diz assim: a Constituição será aplicada de maneira imediata e firme contra quem ameace a democracia com atos e ou declarações. O que significa isso? Por exemplo, o sujeito que for lá se manifestar e levantar uma bandeira escrito intervenção militar já, a volta da ditadura, ele vai ser punido? Qual que é a ideia? Cidadão? Não. Então, o que é que vocês estão dizendo aqui? Você está falando de alguém... Contra quem ameaça a democracia com atos ou declarações. O que é declaração? É falar? É uma declaração? Quem tá debaixo de uma hierarquia
Estou falando dessas pessoas. Quem está debaixo de uma hierarquia vai ter que defender a democracia. Quem estiver sob o comando da presidência da República vai ter que defender a democracia. Não vai ter acordo com quem quiser sabotar a democracia no Brasil. E aí vai ser feito o quê? Não teremos discussão sobre isso. Isso aqui é um Estado democrático de direito. O que falta aperfeiçoar, nós vamos aperfeiçoar. Todos estão convidados para isso, mas não vai se admitir. Quem estiver debaixo da autoridade da presidência da República não vai poder sabotar a democracia. Então, nem com gestos, nem com declarações, nem com nada. Se um membro das Forças Armadas se for der um uma cargo declaração de dessa, está na rua no dia seguinte. Não se brinca com a democracia. E se for um membro... Nós estamos num momento delicado, um membro da ativa não pode. E o que vai acontecer com ele? Ato disciplinar. Existe regimento para isso. Ato disciplinar. Ou nós vamos defender a Constituição, as últimas consequências, ou nós vamos defender a democracia, as últimas consequências, ou ali na esquina, nós vamos ter uma solução autoritária. Nós não vamos tergiversar sobre isso. Não nos peçam outra atitude. Candidato, eu vou insistir mais uma Divergência democrática, bem-vindas, debate, oposição, situação, tudo é parte do jogo. Mas as regras do jogo, essa todo brasileiro tem que defender. Não é o presidente da República, todo brasileiro. Agora, como presidente da República, quem estiver debaixo da hierarquia da presidência vai ter que seguir a cartilha da democracia. Candidato, eu vou insistir mais uma pergunta de ordem econômica, porque, inclusive, a situação econômica do Brasil, o senhor está acompanhando, está se deteriorando um pouco, né? A gente está com um crescimento previsto aí para esse ano diminuindo, o dólar subindo, e o próximo presidente pode entrar dentro de um cenário aí mais difícil do que alguns meses atrás, quando assumi. A minha pergunta é, a questão do Estado entrando no sistema econômico, por meio de subsídios, favorecimento a alguns setores, como foi feito no governo do PT com a indústria naval, políticas de escolha de alguns setores ou empresas pelo BNDES para créditos, com o JBS, por exemplo. Como é que o senhor se coloca nesse ponto? O senhor seria menos pé no acelerador com o Estado na economia, ou o senhor acha que esse é o modelo que tem que ser seguido? Olha, depende. Política industrial, como chamam, ela tem que ser feita com muito critério, pelo seguinte, você não pode, e aí eu vou chegar num assunto específico, você não pode escolher a bel prazer um setor ou outro que você vai apoiar. Isso precisa ser estudado. No caso da indústria naval, tem uma polêmica. A imprensa deu de barato que foi um erro, mas eu tenho ouvido especialistas dizendo que a curva de aprendizagem da produção de navios e plataformas no Brasil estava em ritmo acelerado. Por quê? Porque o subsídio, qualquer que seja, tem que ser muito temporário e o setor tem que demonstrar que não vai depender do Estado dali adiante para justamente a gente trazer empregos para cá. Hoje nós estamos produzindo todas as plataformas de navios em Singapura, na Coreia, na China, nada aqui. Há uma polêmica e nós precisamos dar transparência para essa discussão, porque há muitos especialistas que não estão tendo voz, que não estão tendo espaço, que dizem o seguinte, a nossa curva de aprendizagem de fazer navios e plataformas estava rendendo os objetivos almejados, que é gerar empregos e eficiência na produção. A polêmica existe, eu não estou dizendo aqui, eu não sou especialista para dizer quem está certo e quem está errado, mas eu acho que a gente não está dando voz para quem diverge do que a gente chama de establishment, desse sistema que diz, não, foi um erro e tudo mais. A Petrobras, com o mando do pré-sal que ela perdeu, seria a maior a empresa a maior contratante de plataformas e embarcações do mundo em função do pré-sal. Por que nós perderíamos essa oportunidade? Então, é uma polêmica que eu pretendo enfrentar. Mas se tiver um setor que mereça do Estado para a gente reindustrializar o país, eu acho que esse setor precisa... Agora, com transparência, com discussão pública, sem debate de bastidor. Candidato, o senhor falou duas vezes que a gente não pode olhar para trás, tem que olhar para frente e tal, mas acho importante a gente pontuar aqui que não pode olhar para trás. As últimas campanhas presidenciais do PT, elas estão sendo investigadas, são investigadas suspeitas de terem sido irrigadas com dinheiro da corrupção via Caixa 2.
Eu queria saber quais medidas o senhor, como candidato, pretende adotar para evitar que isso aconteça novamente. Olha, em primeiro, eu celebrei a decisão do Supremo Tribunal Federal de acabar com o financiamento empresarial. Porque o financiamento empresarial está na raiz de todos esses problemas. Inclusive de pessoas honestas que, se eventualmente, podem ter sido não levadas voluntariamente, mas pode ter uma confusão nas contas de campanha, sem que o candidato sequer soubesse o que estava acontecendo. Foi mais ou menos o que aconteceu no senhor em 2012, que terminou com uma dívida? Não, na minha não. Porque na minha, a gráfica que foi paga já declarou que não prestou serviço para a minha campanha. E não prestou mesmo. Agora, precisa ir lá mostrar para o juiz as provas. Mas eu acho que o fim do financiamento empresarial é uma bênção. É uma bênção para o país. Essa campanha, não sei se todo mundo vai seguir a cartilha, mas ela vai ser muito melhor do que as campanhas passadas. E quais serão as medidas do seu governo para evitar o desastre de corrupção que aconteceu na Petrobras? Olha, repita, primeiro eu queria situar melhor o que você chama de desastre. Toda corrupção de 1 centavo a 1 bilhão é um desastre. Então Ponto. A gente concorda. Ponto. Segunda coisa, você só descobre quando você fortalece os organismos de controle. Porque imaginar que não havia corrupção antes... Ótimo, mas para evitar que aconteça. Terceiro lugar, quem mais fortaleceu Controladoria, Ministério Público, Judiciário e Polícia Federal foram os nossos governos. Então eu estou convencido de que a gente estava no caminho certo e devemos continuar fortalecendo. Nós não podemos passar para a sociedade qualquer dúvida sobre o nosso desejo de fortalecer as instituições de controle. E está no nosso plano de governo, nós vamos fortalecer. Não tem recuo em relação ao que nós já fizemos por essas instituições e vamos continuar fazendo. Vai mudar o critério para indicar diretores das estatais? Já mudou e eu acho que tem que mudar mais. Acho que a Controladoria tem uma experiência que tem que atingir as estatais também. Ela ficou muito na administração direta e indireta, as estatais ficaram um pouco soltas. Acho que a gente tem que levar para o âmbito das estatais os controles que nós criamos. Por exemplo, no Ministério da Educação, o meu orçamento era de 100 bilhões. Por que funcionou bem? Não é só porque tem um ministro correto e uma diretoria correta. É porque os órgãos de controle funcionavam. Você depende deles. Por que a Controladoria Geral do município aqui de São Paulo funcionou? Porque nós criamos um aparato de fiscalização. Nós desbaratamos aqui em São Paulo, em um ano, uma máfia que tinha desviado 500 milhões de reais da administração. Em 3 meses ela estava desbaratada. Dá tempo de fazer mais uma última pergunta. Candidato, o senhor vai sair daqui e vai para Curitiba encontrar o ex-presidente Lula. Como é que o senhor vê aí essa... Muita gente diz que o PT virou Lula-dependente, né? Não só o partido, como os candidatos, né? A ex-presidente Dilma foi indicada por ele, era uma pessoa que nunca tinha concorrido a cargo nenhum, foi indicada, ganhou a eleição. O senhor foi indicado por ele para a Prefeitura de São Paulo, ganhou a eleição, depois perdeu no primeiro turno aqui e agora está com chances aí de ir para o segundo turno. Como é que o senhor avalia isso de o Lula ser o cara que vai lá e dá o dedaço, é esse, e vamos em frente? Não é assim que meu nome foi aprovado por unanimidade na executiva do partido. Então não existe isso. Segundo lugar, que a vida pública é feita de vitórias e derrotas. O que não pode ter é sabotagem, como a Dilma teve. Não é? Terceiro lugar, às vezes a população toma uma decisão, como tomou em 2016, com um conjunto de informações que ela tinha. E eu confesso a você que errei muito na comunicação da minha própria administração. Mas hoje, se você for na periferia de São Paulo, até em função do fracasso do meu sucessor, você tem uma reavaliação do trabalho que eu fiz à frente da Prefeitura de São Paulo, inclusive porque eu deixei as contas da Prefeitura no azul, num país de contas em vermelho. Então, tudo isso vai sendo revisto naturalmente pelo processo democrático. Então, não vejo como problema. Agora, nós temos uma liderança da estatura do Lula, que é um líder mundial. Isso tem bônus e ônus? Tem, mas tem muito mais bônus ter uma liderança como ele do que ônus. O ônus, às vezes, assim, mas o Lula, o homem tem 45 anos de vida pública, fez o maior governo da história do país, saiu com 86% de aprovação, é amado por onde a gente anda.
A população queria elegê-lo no primeiro turno, não é no segundo, é no primeiro. Ele teria um cargo no seu governo? Carismático, azul, no grau máximo. Ele teria vida. Às vezes surge um líder assim num país. Não é comum. Candidato. É um ou outro que surge no mundo, mas surgiu aqui. Candidato, ele teria um cargo no seu governo? O Lula é uma figura que... Ele quase entrou no governo da defendi ex-presidente que ele Dilma. entrasse. No seu governo ele teria um espaço, não sei um se ele cargo, quer, se ele não sei quiser? se ele- Mas se ele quiser, ele tem? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar justiça para o Lula. Porque se ele não buscar justiça para ele, todo o debate sobre ele vai ficar interditado. E Então, e o tem ex- etapas a vida. A vida agora é o seguinte, você vai me perguntar, depois da eleição, em relação ao Lula, vou continuar na campanha Lula Livre porque eu acredito no Lula. Tá acredito nele. Tá certo. E só para encerrar, Mais claro que isso é impossível. ex-ministro Dirceu e ex-presidente Dilma Rousseff terão espaço no seu governo com cargos, se quiserem? A Dilma vai ser senadora, né? Sim, mas você pode convocar um senador para ser ministro. E você veja que o Aécio Neves nem se dispôs a concorrer com ela. Você vê como a vida dá voltas, né? Mas sim ou não, candidato? Eu acho que a Dilma... vamos ver. Primeiro, é muito difícil para um ex-presidente, a não ser em condições muito específicas, topar. O Lula só topou ser ministro-chefe da Casa Civil por uma circunstância específica, porque ele viu que estavam tentando dar um golpe na Dilma. Ele foi fortalecer o governo. Não acho que o Lula tinha a intenção de voltar para o governo, né? A não ser como presidente. Tá certo. Desculpa te interromper, porque realmente a gente precisa encerrar. Muito obrigada pela sua entrevista. Jornalistas, obrigada pela participação. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência. O nosso próximo encontro agora é no debate presidencial com os candidatos à presidência, o senhor vai estar lá, transmitido pelo SBT no dia 26, em parceria com Folha e o UOL. No dia 26 de setembro, debate presidencial, às 5h30 da tarde. Eu espero vocês. Tchau e obrigada.